Olá a todos, vamos então continuar a resolver a ficha de preparação para o teste intermédio eh, do blog de Portal Mate. Apenas queria abrir aqui um parênteses para fazer uma referência que acho que é da mais elementar justiça. No primeiro exercício da ficha, quando eu referi que esta ficha seria do professor Paulo Ribeiro, eu peço imensa desculpa, mas omiti que também a criação desta ficha se deve à professora Raquel Azevedo, à qual apresento as minhas desculpas por não ter feito a referência logo na primeira questão, mas faço agora porque eu penso profundamente que quem tem a arte de criar estes problemas é-lhe devido o merecido reconhecimento e é com grande respeito que faço referência à professora Raquel Azevedo, também uma das autoras desta ficha da qual eu resolvo estes problemas. Feita então a referência, vamos partir para a resolução do exercício número 3 da ficha, que é o seguinte. No referencial cartesiano da figura 3 estão representadas partes dos gráficos de três funções. Podemos ver então aqui na figura 3 as três funções, a função f, a função g e a função h. E ainda podemos ver um trapézio, o trapézio ABCD. Peço desculpa, mas estou um pouco constipado durante o vídeo. Tossir algumas vezes deve-se então a essa constipação. Bem, sabemos ainda que a função f é do tipo f de x igual a x quadrado. A função f, esta azul, se é deste tipo, então uma função quadrática, que está representada apenas parte dessa função. A função g é uma função que é verde, é uma função de proporcionalidade direta. Também poderíamos chamar que seria uma função linear. A função h é uma função de proporcionalidade inversa, que é esta vermelha. Os pontos A e D pertencem então aqui ao eixo das abscissas. O ponto B, que é este, é o ponto de interseção das três funções. Quer dizer, este ponto irá assumir grande relevância no problema, porque sendo um ponto onde as três funções se intersetam, será um ponto que pertence às três funções. Por isso, se eu souber as coordenadas deste ponto B, quer dizer, eu consigo determinar as expressões das três funções. Daí eu dizer que este ponto é de grande relevância. O ponto C, que é este, pertence então ao gráfico da função h, que é de proporcionalidade inversa. Os pontos A e B têm abscissa igual a 3. Também quer dizer aqui o x do ponto A e do ponto B é 3. Então, se tem a mesma abscissa, quer dizer que este segmento aqui AB é perpendicular relativamente aqui ao eixo ao x. Sabemos ainda que o ponto B tem de ordenada 12, a ordenada é a coordenada y, né? Então sabemos que aqui é 12, quer dizer, e se o ponto B, A e B têm abscissa 3, então eu tenho aqui as coordenadas do ponto B, e o ponto B é fundamental para determinarmos as expressões das funções. Sabemos ainda que os pontos C e D têm abscissa igual a 9, quer dizer que aqui o x é exatamente 9. Bem, agora vou resolver cada uma das questões num slide à parte. Questão 3.1. Determina a expressão algébrica da função f. Sabemos, né, que o ponto B tem então de coordenadas, a abscissa é 3 e a ordenada é 12. Quer dizer, a função f, que é esta função f, está aqui escrito, né? É uma função quadrática. Sendo uma função quadrática, tem exatamente esta estrutura, f de x igual a x quadrado, onde está transmite-nos então a abertura da função quadrática, a abertura da parábola, dizendo aí melhor. Bem, como é que eu consigo descobrir a expressão algébrica desta função f? Vocês têm que descobrir aqui exatamente qual é o valor desta constante a da abertura. Como é que vocês podem fazer isto? Quer dizer, se resolverem aqui nesta equação em ordem A, quer dizer, eu posso dizer que este A será exatamente igual a f de x a dividir então por x quadrado. Sendo assim, para eu descobrir este A, eu apenas preciso de saber um ponto que pertence à função. Neste caso, é exatamente o ponto B. Tem de coordenadas 3, e o x, a abscissa é 3, né? E a ordenada é 12.
Daqui eu posso extrair, né, visto que o ponto B pertence à função f, quer dizer que o f3 exatamente é igual a 12. Quer dizer, quando x é 3, o y é 12 na função f. E cá está o ponto, né, que me vai permitir eu descobrir exatamente a abertura. Sendo assim, isto seria equivalente a eu ter a igual o f3, né? Ficaria aqui f3, eu vou colocar aqui tudo direitinho. Ficaria aqui o f3 a dividir pelo valor de x, quer dizer, e o x aqui é exatamente 3. Então ficaria 3 ao quadrado. Sabemos ainda que o f3 é igual a 12, né? Então eu posso dizer que o a será exatamente igual a 12 a dividir por 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é exatamente 9. Podemos tornar ainda esta fração irredutível, dividindo então quer o numerador, quer o denominador, exatamente por 3. E assim ficaríamos com 12 a dividir por 3 é exatamente 4 e 9 a dividir por 3 é exatamente 3. Temos então o valor desta constante A. Sendo assim, ficamos apenas, tendo o valor de A, temos tudo para escrever a expressão algébrica, que seria exatamente f de x igual a este mesmo valor de A, que foi determinado, a 4 terços de x ao quadrado. E isto seria então a expressão algébrica da função. Passemos então à segunda questão. Qual das expressões seguintes define a função g? E é-nos dito aqui que a função g é uma função de proporcionalidade direta. Sendo uma função de proporcionalidade direta, a sua estrutura algébrica será exatamente esta, g de x igual exatamente à constante de proporcionalidade direta vezes exatamente o x. Apenas o que teremos que encontrar aqui no nosso problema é exatamente o valor dessa constante. Visto isto, quer dizer, eu conhecendo aqui a estrutura de uma função de proporcionalidade direta e olhando aqui para as opções, para estas 4 opções, quer dizer, há aqui duas que eu anulo logo porque não fazem qualquer sentido. Uma delas seria exatamente esta resposta A. Quer dizer, porque é que eu digo que esta resposta não faz sentido? Porque esta função g de x, né, exatamente igual a 4x, quer dizer, a constante é 4 a dividir por x. Isto é uma função não de proporcionalidade direta, não de linear, mas sim uma função de proporcionalidade inversa. Logo, não faria qualquer sentido. Assim como esta função g também não faria sentido, visto que, quer dizer, 4x mais 3, isto dá-me exatamente uma função afim. Quer dizer, se é afim, obviamente, quer dizer, se é afim, esta é afim, não linear nem constante. Ok? Porque uma função de proporcionalidade direta, uma função linear, é uma função afim. Só que é uma função afim especial. É uma função afim cuja ordenada na origem é exatamente zero. Ela passa pela origem do referencial. No entanto, não deixa de ser uma função afim. Esta aqui seria uma função afim, mas uma função afim não linear nem constante. Quer dizer, onde a ordenada na origem seria exatamente 3. Implicaria que a função intersetasse aqui o eixo dos y, exatamente na ordenada 3. Quer dizer, seria mais ou menos isto. Visto isto, fica então com apenas duas hipóteses. Alguns de vós, por exemplo, pensam que esta função que está aqui não é uma função linear, o que não é verdade, porque aqui a constante, quer dizer, vocês devem olhar para este caso como g de x. O x sobre 4 seria a mesma coisa que eu colocasse aqui 1/4 de x, onde a constante de proporcionalidade direta seria exatamente 1/4, e isto é uma função, esta aqui é uma função de proporcionalidade direta, é uma função linear. Da mesma forma que esta também o seria, porque neste caso a constante seria exatamente igual a 4. Bem, dito isto, vamos então determinar exatamente esta constante. Mais uma vez, para determinarmos esta constante, quer dizer, eu podia isolar a constante aqui na expressão algébrica. Isto ficaria exatamente g de x sobre x. Mais uma vez, entrará aqui então o ponto B, que é o ponto que eu conheço, as coordenadas, onde aqui o x do ponto B é exatamente 3 e o y é 12. Então eu daqui tiro a informação exatamente, agora não f, o f também seria verdade, mas quer dizer, estamos a trabalhar a função g
E então daqui diria que o G3 seria exatamente igual a 12. Visto isto, então esta minha constante seria exatamente igual ao G3, que é a imagem, né, do objeto 3, que será o 12, a dividir pela abscissa, exatamente do ponto que eu conheço. Exatamente 3. Sendo assim, esta minha constante daria exatamente a imagem do objeto 3, né? É exatamente igual a 12, então teria 12 terços, e 12 terços, quer dizer, isto é 4. Então sei que a constante é 4. Sendo assim, sendo a constante 4, quer dizer que a expressão algébrica da minha função seria g de x simplesmente igual a 4x, o que seria então a opção B. Bem, vamos então resolver a última linha. E aqui na última linha é-nos pedido então que determinemos a área do trapézio. Deste trapézio aqui ABCD. Deste mesmo trapézio que eu estou aqui a sombrear azul. Quer dizer, eu vou então trabalhar aqui o conceito da área de um trapézio. Então, a área do trapézio, exatamente ABCD. Quer dizer, a área do trapézio, se vocês estão recordados, é exatamente metade da soma das duas bases, quer dizer, base maior mais base menor, sobre 2 vezes exatamente a altura do trapézio. Aqui vou escrever a área, mas usando exatamente as letras, né? Então, teria aqui base maior. Quer dizer, como é que identificamos as bases? As bases são paralelas uma à outra, quer dizer, teria aqui BA e CD. Então, quer dizer, a base maior seria exatamente esta aqui BA, né? Então eu vou colocar aqui o comprimento deste segmento BA, mais a base menor seria exatamente CD. Isto a dividir por 2 vezes a altura, e a altura será exatamente AD. Penso que aqui não há grandes dúvidas, quer dizer, a altura num trapézio é exatamente medida na perpendicular em relação às bases. Bem, visto isto, vamos então determinar exatamente aqui quer as bases, as medidas, os comprimentos, né? Quer das duas bases, quer das alturas. Então, quer dizer, este AB, este comprimento AB, que seria isto, seria esta medida. Quer dizer, eu posso transportar esta medida fazendo uma projeção aqui para o eixo dos y. Quer dizer, esta medida AB que está aqui seria exatamente a mesma medida se eu fizesse a leitura aqui no eixo dos y. Então quer dizer, se eu tiver aqui a coordenada y do ponto B, que a tenho, né? Porque o B tinha de coordenada exatamente 3, 12, quer dizer, aqui a coordenada y, a ordenada do ponto B, é exatamente igual a 12. Então quer dizer, aqui esta minha base maior, AB, é simplesmente igual a 12. Agora, vou então tentar descobrir aqui a minha base menor. Quer dizer, CD, vou usar exatamente a mesma estratégia. Quer dizer, eu vou projetar esta medida aqui para o eixo dos y. E esta medida ficaria simplesmente aqui. Ou seja, se eu descobrir, quer dizer, eu do ponto C sei que a abscissa é 9, mas quer dizer, não desconheço a ordenada. Mas se eu descobrir a ordenada, quer dizer, então será aqui este valor, né? O y do C há de estar exatamente aqui, a ordenada do ponto C. Como é que eu posso descobrir a ordenada do ponto C? O ponto C pertence a uma função, quer dizer, pertence a esta função h, que é uma função de proporcionalidade inversa. Então vou apenas passar aqui para este slide para determinarmos então aqui a ordenada do ponto C. Sei que a abscissa é exatamente 9, é dito aqui no enunciado, e pretendo determinar então a sua ordenada, sabendo que o ponto pertence então à função h. Então dar-me a jeito, quer dizer, definir a expressão algébrica da função h, e depois nessa mesma função, quer dizer, eu vou substituir o x por 9, e quando na função h eu substituo aqui a abscissa por 9, quer dizer, há de me dar aqui a ordenada que eu pretendo. Okay? Então é fundamental que determinemos a expressão algébrica da função h. A função h é uma função de proporcionalidade inversa, cuja expressão algébrica é exatamente igual à constante de proporcionalidade inversa a dividir por x. Então, mais uma vez, quer dizer, eu resolvendo isto
em ordem à constante, eu tenho que a constante será exatamente dada pela abscissa vezes a ordenada, quer dizer, pelo produto entre a abscissa e a ordenada. Então, quer dizer, vou usar outra vez o ponto B, porque o ponto B eu tenho quer a abscissa, quer a ordenada. Sendo que o x era 3 e o y do ponto B seria 12. Então, visto isto, quer dizer, como o ponto B pertence à função h, quer dizer, a constante é dada pelo produto entre a abscissa e a ordenada e em qualquer ponto da função, quer dizer, qualquer que fosse esse ponto, né, o produto, qualquer que fosse o ponto pertencente, obviamente, à função de proporcionalidade inversa, o produto entre a sua abscissa e a ordenada seria sempre o mesmo valor. Daí eu poder calcular a constante aqui no ponto B, porque é este o ponto que eu disponho exatamente das suas coordenadas. Sendo assim, então, a constante da proporcionalidade inversa seria simplesmente 3 vezes 12. Ou seja, a constante seria então igual a 3 vezes 12, seria 36. Então, uma vez conhecida a constante, estão em condições de escrever a expressão algébrica. Então teria a função h de x exatamente igual ao valor da constante, que é 36 sobre x, e obviamente que este x teria que ser um valor diferente de zero, quer dizer, eu não posso dividir por zero. Bem, descobrimos então a expressão algébrica desta função h, que é uma função de proporcionalidade inversa. Mas o que queríamos mesmo era descobrir a ordenada do ponto C. Então como é que eu posso descobrir a ordenada do ponto C? Visto que o ponto C pertence à função, quer dizer, eu só posso usar esta estratégia se o ponto pertencer à função, então eu vou usar a função, quer dizer, aqui a função proporcionalidade inversa, e vou substituir o x, vou substituir a abscissa aqui na função por 9. E ao substituir a abscissa por 9, eu vou determinar exatamente a ordenada. Vou determinar o y do ponto C, e este y do ponto C vai-me dar exatamente aqui o comprimento da base menor. Então, quer dizer, eu fazia aqui h de 9. H de 9 é substituirmos o x por 9, né? É 36 a dividir por 9. E... Peço desculpa. E 36 a dividir por 9 é simplesmente igual a 4. O que quer dizer que o y aqui do ponto C é então igual a 4. Então, quer dizer, a base menor do trapézio é 4. Né? E podemos então continuar aqui a terminar a nossa área de trapézio. Sabendo agora, quer dizer, aqui é 4, então eu sei que aqui, projetando, não é, este segmento aqui para o eixo dos y, ficamos então a saber que o comprimento aqui de CD será exatamente 4. Bem, tenho já as duas bases, falta então definir a altura, mas a altura penso que não será muito difícil. Porque reparem no seguinte, a altura, né, é aqui o comprimento deste segmento AD. Então quer dizer, eu sei a abscissa de A, que é exatamente 3, e também sei a abscissa D, que é exatamente 9. Então quer dizer, qual é a distância que vai de 3 até 9? É simples, né? É só fazer 9 menos 3, é 6. Sendo assim, a minha altura do trapézio seria exatamente igual a 6. Uma vez definidas todas as medidas, né, necessárias para calcular a área, vamos então proceder a esse cálculo. Então, a área do trapézio ABCD seria exatamente igual, quer dizer, AB, comprimento que é a base maior, AB seria 12, mais a base menor, que seria então 4, isto a dividir por 2, vezes a altura, que seria 6. Sendo assim, a área então do meu trapézio ABCD seria exatamente igual. 12 mais 4 seria 16. 16 a dividir por 2 dá exatamente 8. E 8 vezes 6 é exatamente 48 unidades de área. Okay? E tinham exatamente aqui a área, a medida da área do trapézio determinada. Penso que não me enganei nos cálculos. 6 aí por 2 dá 3, quer dizer, 16 vezes 3 daria exatamente 48. Penso que está tudo certo. Fica então aqui a minha proposta de resolução para esta questão número
3. É sempre um prazer enorme. Peço desculpa por tossir algumas vezes, mas estou mesmo um pouco adoentado. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.